Igreja, por essas portas abertas que por diversas vezes, involuntariamente, me alcançou. Muito obrigada, Diaconisa Roberta, pelo convite, por estar neste lugar, o pastor Júlio por nos prestar o seu altar para fazermos menção da palavra do nosso Deus. Para você que não me conhece, eu me chamo Ivana, faço parte da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, você deve conhecê-la por ADVEC, pastor Silas Malafaia. Sou idealizadora, coordenadora pela misericórdia do Senhor no projeto para mulheres chamado Gerar, a qual o Senhor tem alcançado centenas e centenas de mulheres, transformado a vida delas pelo poder, pela misericórdia que há no nome dele. A primeira a gerar fui eu, a alcançar grandes milagres, e a partir de então o Senhor tem me usado para multiplicar tudo aquilo que ele tem feito na vida dessas mulheres. Amém? Abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia, no livro do Êxodo, capítulo de número 1, culto da família, último domingo do mês das mães, mês para lá de especial, né? Livro do Êxodo, capítulo de número 1, verso 20, a gente ganha tempo, que vai dizer assim: e Deus foi muitíssimo bom às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, eles lhe constituiu casa. Eu quero repetir o verso 21. E porque as parteiras temeram ao Senhor, eles lhe constituiu, mudando a última palavra, família. Tome o seu assento, adorando ao Senhor. O texto que por misericórdia fazemos menção é uma obra extremamente conhecida, muito explorada, haja vista que vai falar de posicionamento, de postura, vai falar de atitude, de fé, perseverança e também de milagre. Analisando um pouco mais, se aprofundando no texto, principalmente no contexto, que costumo dizer que é muito mais importante, vamos entender que há pelo menos 2 tipos de contexto aqui que precisam ser analisados. O primeiro deles é o contexto direto, que vai fazer com que você precise simplesmente retroceder um pouco na leitura que fizemos e também avançar um pouquinho mais na leitura que também fizemos, simplesmente para fazer o resumo da obra. Mas o segundo contexto necessário é o contexto chamado remoto. Ele vai exigir um pouco mais de nós para nós conseguirmos entender porque o autor vai trazer essa história de uma maneira tão específica. O contexto remoto, ele vai fazer com que nós precisamos nos inclinar um pouco mais, entender em que tempo isso está acontecendo, por que está acontecendo, se é tempo de reis, se é tempo de juízes, qual é a geografia que estamos inseridos. O contexto remoto vai exigir um pouco mais da minha e da sua atenção. E analisando, sim, o contexto remoto, falar das parteiras, falar deste momento, falar da vida de Joquebede, também vai fazer-nos entender da vida de um homem chamado Moisés. Haja vista que tudo isso aqui vai apontar para a libertação do povo de Deus. Falar da vida de Moisés vai dispensar comentários. A vida de um homem que vai viver nesta terra aproximadamente 120 anos, a sua história vai se dividir em 3 grandes períodos. Cada período vai ter uma duração exata de 40 anos. Fazemos entender que este número aponta para uma mudança, de uma virada de chave. A vida dele os seus primeiros 40 anos dar-se-á quando ele é tirado das águas do rio, criado, ensinado toda a ciência do Egito, criado pela filha de Faraó. Ele vai crescer, em um dado momento da vida deste homem, ele vai presenciar um egípcio maltratando um hebreu, e na tentativa de ajudá-lo, ele comete um homicídio, fugindo então para o deserto de Midian, dando início ao segundo período da sua história. Agora ele vai construir família, vai involuntariamente
começar a apacentar as ovelhas de seu sogro. O tempo vai passar e a Bíblia vai dizer que num dado momento ele vai ser atraído a Horebe. Nós já vamos começar a entender que quem tem chamada vocacional, mais cedo ou mais tarde, no tempo determinado por ele, você é atraído a tudo aquilo que ele determinou para a sua vida. Haja você queira ou não, as circunstâncias cooperem ou não, você é atraído ao exercício da chamada. Perceba que não são as circunstâncias que vão até Moisés. É Moisés que com as suas próprias pernas é atraído. E agora, com 80 anos de idade, vai dar início ao terceiro e último período da sua história, vivendo então a sua chamada nesta terra. Mas falar dentro da história de 120 anos, dentro de um tempo ético, de uma mensagem, seria impossível. E eu vim perguntando ao Senhor pelo caminho, então o que deveríamos tratar? E o Senhor falou ao meu coração, para falar de família, para falar de conquista, para falar de posicionamento, precisamos falar do início, da base, das raízes de tudo isso. Então, dentro desse contexto, nós vamos entender que este tempo aqui era um tempo que havia uma dinastia de faraós em exercício nesta terra. Agora, a Bíblia vai dizer que havia fome na terra, havia fome, a família de José vai descer ao Egito, e lá então vai encontrar essa dinastia de faraós que vai permitir que estrangeiros entrem na terra. Tanto é que José é governador deste tempo, sendo ele estrangeiro também. A família de José vai encontrar ali alimento, terra para plantar, para colher, e vai permanecer durante um tempo. Analisando um pouco mais, o tempo começa a passar, nós vamos entender que essa dinastia de faraós, que são estrangeiros, agora é decaído. Um novo faraó entra em exercício. José morre, a sua família morre, a gente está ganhando tempo para você entender onde nós precisamos chegar. O texto vai dizer no verso 8 que o faraó que entra agora em exercício não conhece a história de José, não conhece a família de José. E como todo plano de gestão novo que se aprecie, ele agora começa a fazer um levantamento sobre tudo que está à sua volta. Ele vai começar a dar uma organização nos cargos de responsabilidade. Ele vai começar a entender por que é que aqui cresce, por que é que não. Se é necessário fazer algumas mudanças, ele começa a analisar a terra, ele começa a olhar tudo com um olhar extremamente diferenciado do que aquilo que havia vindo acontecendo durante um tempo. E uma das coisas que vai chamar a atenção dele é que havia dentro desta terra um povo hebreu, que já estavam se formando uma nação dentro de uma nação. Perceba que ele vai tentar achar uma explicação porque é que este povo está ali, está em crescimento e desenvolvimento. Eu começo a entender que ele não vai achar uma resposta plausível, haja vista que este crescimento se dava por uma palavra liberada pelo nosso Deus há tempo atrás. O Senhor disse que este povo cresceria, e agora eles estão ali dentro em crescimento. O faraó está querendo entender por que é que acontece. Eu imagino alguém dizendo, não encontramos resposta para isso. Eles chegaram aqui como quem não quer nada, um povo muito simples, muito humilde, que só entende de plantar e de colher, e começaram a se multiplicar. O texto vai dizer que ele começa então a se incomodar com isso. Este crescimento começa a trazer estranheza, desconforto, haja vista que ele não consegue uma explicação plausível para isso. E porque não tem explicação, o texto diz que ele começa então a criar uma estratégia para retroceder este crescimento. Escute bem, até então o faraó está agindo com a sua personalidade aflorada. Ele está irritado, está incomodado, e então vai usar uma estratégia. Ele vai juntar os seus e vai dizer, olha, a partir de hoje, vamos fazer o seguinte, vamos dobrar os esforços para que não haja então um crescimento. Dobrem as cargas, dobrem o tempo de serviço, dobrem tudo aquilo que eles fazem. Vamos fazer com que eles precisem se sacrificar um pouco mais. Nós vamos entender aqui que a primeira tentativa de Faraó
é fazer com que este homem, pastor, após um dia de labuta, após um dia de trabalho, após um dia de sol quente, chegasse dentro da casa, simplesmente conseguisse comer alguma coisa, deitar e dormir. A estratégia de Satanás aqui é o seguinte: faz com que não haja mais dentro dessa casa comunhão, faz com que não haja mais companheirismo, não haja mais diálogo, que não haja mais compartilhamento. Essa família agora começa a ser atingida, porque estão extremamente cansados, açoitados, afadigados, começam a não haver mais dentro dessa casa uma verdadeira comunhão. E quando a comunhão não acontece, Satanás está entendendo: se eu entro na família, eu crio uma ruptura acontecendo, o crescimento não acontece. Quantas das vezes nos dias de hoje estamos vivenciando a mesma coisa? Só que aqui Faraó é declarado, mas nos dias de hoje nós agimos involuntariamente para que isso aconteça e não percebemos. E o agente causador desta ruptura somos nós mesmos. Avaliando todas as demandas da minha e da sua vida, nós vamos entender o que acontecia aqui. Nós nem temos cargas dobradas, mas nós criamos situações, nos envolvemos, vamos nos afadigando, envolvendo uma questão na outra, e quando entramos dentro da casa, já não existe mais companheirismo, já não existe mais conceito familiar, porque estamos todos assoberbados. Fazendo uma análise fria de uma lista de classificação, até mesmo de imóveis que são vendidos para dentro de uma casa, o topo da lista não é mais uma mesa. O topo da lista não são mais aqueles móveis que vai fazer com que a família venha se reunir. A mesa fica em 8º lugar dentre os móveis mais procurados na hora que vai se construir uma família. Não existe mais prazer de se sentar à mesa, aonde se constroem laços familiares, aonde as bases estão sendo construídas. Quando vai se casar, se procura um sofá, um guarda-roupa, uma televisão, mas a mesa fica para depois. Jesus falou tão bem das mesas. E por que é que nós não nos assentamos mais com os nossos na mesma mesa de comunhão? Aleluia! Porque são nessas mesas que nós construímos, que nós ajustamos, que nós acertamos, que nós prestamos atenção nos filhos. O prato de comida, um está num sofá, outro está num quarto, a mesa está esquecida. Tem casa que nem tem. Sai do culto correndo. Pega-se um prato, joga no micro-ondas, seca o outro, o filho vai para o celular, daqui a pouco acaba o dia e amanhã a mesma coisa. Aleluia! Nós temos uma conhecida, ela tem um poder aquisitivo alto, ela tem uma mesa na casa dela, madeira de lei, uma mesa muito arranhada, uma mesa muito utilizada. Alguém perguntou para ela: por que você não troca essa mesa? Ela disse: porque os meus filhos cresceram na volta dela. Esses arranhões para mim são resultado de sucesso. São as marcas da minha família. Eu troco tudo, mas não troco isso aqui. O dia que eu partir, eles fazem o que quiserem. Mas enquanto eu estiver aqui, essa mesa são as minhas lembranças. Glória a Deus. Não se ouve mais isso nos dias de hoje. Desculpe se você esperava de mim um grande avivamento, uma palavra que fizesse você, mas o que Deus me confiou foi isso. O que é que tu tem feito com aquilo que o céu te confiou de mais precioso, a sua família? É de Deus, aleluia. Acha que filhos precisam ser doutrinados, ensinados na escola? E eles estão aprendendo o que o mundo está ensinando.
Porque os professores, a maioria deles, estão de comum acordo com aquilo que está surgindo por aí. O que Faraó involuntariamente estava fazendo aqui era isso. Acaba com o relacionamento, intimidade. Esse homem e essa mulher serão estranhos um para o outro. Tudo certo, fez isso, acabou. Mas a Bíblia vai dizer, pastor, que quanto mais aqui eles eram afligidos, sobrecarregados, mais eles cresciam. Quanto mais eles apanhavam, quanto mais eles eram afadigados, atarefados, mais eles se multiplicavam. Eu fico imaginando Deus dizendo neste tempo: quer fazer, faz, quer perseguir, persiga, quer dobrar, quer apontar, aponte, mas o crescimento será proporcional a essa acusação. Eles vão crescendo, vão se multiplicando, a coisa está acontecendo, mas porque existia uma palavra liberada. E agora então ele, não satisfeito, já não age mais com a personalidade, vai agir com o caráter. O texto vai dizer que ele vai fazer uma proposta a duas mulheres. Estamos caminhando para um momento muito difícil dessa história. Toda tentativa de destruição, porque quem faz nunca faz sozinho, sempre quer levar alguém. E para eu levar alguém comigo para destruir algo, eu preciso fazer uma proposta extremamente tentadora. Ele faz a elas uma proposta. Escute. Quando fores ajudar as hebreias a dar a luz, se for menino, mate. Se for menina, deixe viver. Quando o Senhor vai dizer neste verso que fizemos menção, que o Senhor constituiu a elas casa. No hebraico, essa casa não é uma estrutura como essa, telhado, paredes. Ele está falando das raízes da família. O que vai nos fazer entender que Faraó está tocando na ferida delas. Vai nos mostrar que elas não têm isso. Porque se o Senhor deu, elas não tinham. O que Faraó está dizendo a elas é: vocês passaram a vida inteira ajudando gente a conseguir o que vocês não têm. E agora eu estou dando a vocês a oportunidade de destruir de alguém aquilo que vocês não alcançaram. Deus não te deu filhos. Eu assino embaixo. Mata para quem Ele deu. Deus não te deu família. Eu estou te dando a oportunidade de destruir a família de quem conseguiu conquistar. Faraó não está preocupado com uma criança, porque se ele estivesse preocupado, ele poderia pedir para matar os guerreiros, os mais velhos, mas ele vai olhar, pensar nos meninos. Ele está pensando no futuro desse povo. Porque matar a criança, eu mato o guerreiro que está dentro dele. Eu mato o futuro pastor que está dentro dele. Eu mato o missionário que vai se desenvolver dentro dele. Não é a criança, porque a criança não representa para nós nenhuma ameaça. Ele é preventivo, ele está vendo lá na frente, ele sabe que uma ameaça está por vir, este povo está crescendo de uma maneira, ele precisa agir na raiz do problema. E aonde ele vai? Na família. Ele pega até quem não conseguiu ter para dizer: olha, vocês não têm, vão embora, junta comigo, a gente destrói de quem está tendo. Mas a grande questão aqui é: elas não eram contratadas, elas eram vocacionadas. E ser vocacionado é isso, é entender que independente se eu tenho ou não, Deus me chamou para ajudar alguém a conceber. Independente se Deus me deu aquilo que eu preciso ou não, Deus me chamou para ajudar alguém a chegar lá. Eu falo disso com propriedade. Eu ajudo centenas de mulheres na área familiar, filhos, marido,
Pergunta para mim se Deus me deu. Deus não me deu marido, Deus não me deu filhos. Mas nem por isso eu disse, não vou exercer a chamada, porque Deus não me deu. Aleluia! E a gente faz com excelência. A equipe é multidisciplinar. E elas entendem isso. Deus não me deu. Não importa. Mas Deus me chamou para ser o caminho para alguém chegar lá. Eu não sei em que momento da sua vida você está. Se você ainda é uma parteira. Eu digo isso para os homens, porque o sentido aqui é ajudar alguém que está gerando a conceber. Isso independente do sexo. Eu não sei se o seu momento hoje é simplesmente ser um canal para ajudar alguém a chegar lá, mas o Senhor vai dizer, porque elas não aceitam a proposta, Ele constituiu sobre elas família. E aí agora elas não aceitam, mas Ele é a força máxima deste tempo, na terra. Então Ele vai editar um decreto. Lancem no rio todos os meninos que nascerem. Ele entendeu que ali não dava. Elas até deram uma justificativa, mas porque temiam ao Senhor. E no meio desse caos, a Bíblia vai dizer que um homem da tribo de Levi vai se juntar com uma jovem também desta tribo, e esta mulher começa a gerar. Gerar neste tempo, eu acredito que tenha sido o maior desafio da vida dessa mulher. Hoje nós conseguimos precocemente saber qual é o sexo do bebê que está sendo gerado. Neste tempo não havia essa possibilidade, era necessário chegar até lá. Imagina agora a Joquebede no meio de tudo isso, a cada contração, uma alegria da mulher que está gerando dentro de si, mas uma preocupação, se for um menino, e o que eu faço? Imagina o coração dela, dividida entre um sonho realizado mais uma vez, e uma sentença. Mas o que Joquebede não sabia, era que esta sentença estava da porta para fora. Essa sentença não atingiria a sua casa, porque havia uma palavra liberada para este povo. E uma palavra liberada não adianta. Decretos de homem não é capaz de atingir e paralisar aquilo que o céu determina. O decreto está lá fora. E ela está gerando dentro. O tempo passa. As parteiras chegam. Interessante é olhar para este momento, que eu gostaria muito de conseguir, com mais empatia, imaginar o que passa na cabeça dessa mulher na hora de dar à luz. O texto vai dizer que quando a criança nasce, ela traz para o seio, abraça o menino. Eu chego, dentro da minha conjectura, até mesmo a acreditar que ela ainda nem perguntou o que era. Não quero saber. Quis desfrutar daquele momento. Mas algo interessante acontece aqui. Isso não está aqui por mera coincidência. A Bíblia diz, pastor, que quando ela olha para a criança, ela acha graça. Talvez descobrindo ali que era um menino. E eu gostaria de perguntar a todas aqui que já tiveram a oportunidade de conceber. Alguém aqui, quando pegou o filho nos braços, não achou graça? Isso não faria muito sentido estar aqui se isso fosse uma coisa tão comum, tão natural. E o Espírito Santo me revela em dizer que quando ela acha graça, ela decide, eu vou esconder. Porque nós vivemos em um tempo em que as pessoas estão gastando tempo admirando aquilo que é do outro, esquecendo aquilo que o Senhor confia a ela. Porque o que o
outro faz, o que o Deus deu a outro é sempre melhor do que aquilo que Deus deu para mim. As pessoas não estão satisfeitas, em vez de gastar o seu tempo desenvolvendo, aprimorando os dons que o Senhor deu, não estão gastando tempo olhando para aquilo que Deus deu para outro. Não entende por que a chamada não cresce, por que o ministério não desenvolve, por que as tendas não são alargadas, porque está gastando tempo naquilo que não é seu. Tão simples é desenvolver aquilo que Deus confiou a mim. Tão simples é tratar das questões que o Senhor, porque se Ele te confia, Ele próprio te dá os meios de desenvolvimento. O problema é que se eu tenho cabelo liso, eu queria enrolado. Se eu sou alta, eu queria ser baixa. Se eu louvo, eu queria pregar. Se eu prego, eu queria... E o negócio está estagnado. E aí o ministério faz uma força absurda para a igreja crescer. Mas o problema não está daqui para ir, vai daí para cá. Agora para eu pensar que você... Glória! Não adianta o ministério pagar preço se você está decidido, eu não queria isso para a minha vida. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Se Ele te confiou isso, aceita do jeito que está e desenvolve. Ele não vai te dar outra porque você não quer o que Ele te confiou. Parábola dos talentos. É 2 para você? É 3 para você? É 1 para você? Cada um de acordo com a sua capacidade. Mas tem gente, fulano canta e prega. Por que eu só oro? E aí porque está gastando tempo entendendo por que aquele canta e ele não desenvolve oratória. Nem porque não desenvolve, não ora em público, porque morre de vergonha. Querido, não existe quem não sabe orar, existe quem não ora. Porque não existe palavras perfeitas para Deus receber. Quem te disse isso? Ela acha graça e fala, é meu, Deus me deu. Eu vou esconder. O que é meu ninguém toma. E agora ela vai começando uma estratégia. Eu preciso criar um jeito desse projeto crescer e desenvolver. Porque tem uma sentença lá fora. Mas para isso aqui acontecer agora, quem precisa mudar é ela. Perceba. Ela recebe algo da parte de Deus. Que o homem diz, eu vou matar. E ela decide, o meu ninguém mata. Mas para ter uma iniciativa dessa, a primeira coisa que Joquebede entende, eu preciso mudar o meu comportamento. Para esconder um menino dentro da casa, não dá para viver do jeito que ela vivia antes. Não dá para ter as mesmas companhias, não dá para frequentar os mesmos lugares, não dá para andar nas mesmas rodinhas, sentar nas mesmas mesas, já não dá mais para abrir a porta da casa para entrar quem entrava antes. Por quê? Porque o que Deus matou de alguém, se descobrir o meu, vai entregar para matar também. Joquebede precisa entender que a mudança de comportamento é agora. O projeto está escondido dentro da casa. E que quem quer que um projeto cresça precisa ter mudança de comportamento. Não dá para desenvolver uma coisa dessa. O negócio aqui é terrível. Se houve-se um choro lá de fora, tem criança na casa, procura saber qual é o sexo. Tudo à sua volta precisa mudar. Devia dar para se ouvir o choro de desespero das mães que perderam os filhos. E ela está dentro da casa, pensando, eu preciso de uma estratégia. E a primeira coisa que ela vai fazer é mudar radicalmente. E se não mora sozinha, está em seio familiar, todos precisam acompanhar a mudança. Não é a mãe mudar e os filhos não acompanhar. Não é o esposo, não é assim. Mas sabe aonde é que esse acordo acontece? Nas mesas que você não senta mais. É ali que vamos entrar no consenso. O que vamos fazer? Deus nos deu algo. O que nós vamos fazer para isso crescer e o adversário não tirar de nós?
fecha a porta, vamos nos reunir, Deus nos dará uma estratégia. 3 meses o menino está dentro da casa e ninguém sabe. Gente, que loucura. Criança chora, criança faz barulho. Eu preciso estender roupa na corda. Eu preciso sair para buscar alguma coisa. O tempo passa. A família está tão bem estruturada que ninguém descobre que o menino está na casa. Comunhão, relacionamento, intimidade foi o que fez com que este tempo passasse e este menino estivesse escondido. Ah, Ivana, ele está escondido porque era um projeto de Deus. Está cheio de gente transformando bênção em maldição por falta de comportamento. Se eles não decidem mudar, o projeto ia por água abaixo. Deus fazia de novo. Deus dava para outro. Deus sabe aonde entrega. Deus sabe aonde entrega. Você que não sabe como se comporta. Passa-se um tempo e eu fico imaginando ela. O menino está crescendo. Daqui a pouco não dá mais para esconder. E aí? O que nós vamos fazer? Mas pensa, pastor, dentro da casa, poucos recursos, um povo humilde, simples. Essa mulher já não sai mais para fazer muita coisa. Joquebede começa a entender. Deus vai me dar uma estratégia e vai me fazer usar o que eu tenho. Joquebede não começa. Se tivesse uma coisa nova aqui dentro, eu poderia utilizar. Ela começa a olhar dentro da casa e buscar um meio de projetar isso. O problema é que a gente muitas das vezes não faz porque dá desculpa daquilo que a gente não tem. Mas Joquebede olha para um cesto e fala: isso aqui vai me ajudar. Vai ajudar como? Um cesto, um negócio frágil, delicado, cheio de furos. Deus não escondeu esse negócio até aqui. Deus não trouxe até aqui para não dar agora uma estratégia, isso tudo e por água abaixo. O que eu preciso ter é sensibilidade de entender o que Ele está me direcionando a fazer. Ela pega o cesto e começa então a passar no cesto algo que ela tinha dentro da casa, que era uma massa comum chamada betume. Betume é uma massa formada por carbono e oxigênio utilizada para tapar brechas. Joquebede entende que ela vai passar para uma nova fase e agora o que ela precisa fazer é tapar todas as brechas. Não dá para expor agora um projeto com uma brecha aberta. Não dá para passar para a fase nova deixando uma ruptura. Ela entende, a brecha precisa ser tapada. Eu fico imaginando ela levantando aquilo da veja na luz, tem uma brecha, betume. Ela olhando de um lado para o outro, aqui ainda precisa de uma... Passa betume. Ela foi durante muito tempo e toda vez que passava, colocava no sol para secar. Secava, olhava, tem brecha. De novo. O tempo está passando, o menino está na casa, ela está em comunhão, Deus está só dando estratégia. Betume, tapa a brecha. Vem um tempo novo, tapa a brecha. Vem coisa nova chegando, tapa a brecha. Deus já está apontando uma nova fase, tapa essa brecha aí, não deixa isso aberto, isso não tem como ir contigo. Vai entrar água, vai afundar. Existe um tempo novo se aproximando, ela sabe disso, mas ela entende que com a brecha aberta não tem condições. Uma vez todas as brechas tapadas, o cesto continua sendo cesto. E cesto não tem o quê? Estrutura. E agora? Ela passa piche. Banha no piche e bota para secar. Ainda está frágil. Passa no piche e põe para secar. Está criando estrutura. O
O projeto ainda está dentro da casa, mas o cesto está ganhando estrutura. O novo tempo está chegando, mas sem estrutura, sem amadurecimento. Na meninice não tem condições de abraçar o que vem por aí. Não dá para entrar um povo novo se o povo antigo ainda está nas mesmas práticas. Se você não avança, você não tem condições de ajudar quem está chegando. O pastor vai precisar exercer esforço com quem está chegando e você está na meninice dizendo que ele te abandonou. Mas o tempo em que você utilizou para poder aprender, você simplesmente decidiu não amadurecer. O tempo passa, a coisa avança. A tenda vai ser alargada, mas se você não acompanhar o crescimento, me desculpe, você vai ficar para trás. Não tem jeito. Quem chega precisa ser ajudado, precisa ser cuidado. Mas o que fazer com quem já está há tanto tempo e não criou a estrutura? Não dá nem para contar com esses. Porque Deus traz o povo certo, com o chamado certo, para ajudar o ministério na coisa certa. Você não está aqui por acaso, mera coincidência. Você não caiu aqui de paraquedas. Quantos tem nessa rua aqui? Só nessa rua. Ele te trouxe para um propósito, mas você insiste em não amadurecer, não aprimorar, não evoluir, não consegue acompanhar o crescimento. Isso leva a desgaste. Uma empresa formal, falando de gestão, que é a minha área, isso é prejuízo. Gastar tempo desenvolvendo um colaborador que decide não desenvolver. Ele está sendo desenvolvido lá fora, financeiramente tem custo. Aqui é o preço de uma chamada, ó, para desenvolver teu dom, tua chamada, para te ajudar a crescer. Não tem dinheiro nisso, tem joelho dobrado, tem retaliação, tem dedo apontado, tem acusação de gente que não entende nada e ainda se levanta para afrontar. Um preço é pago pelo teu desenvolvimento. E o que você está fazendo com isso? Deus me trouxe aqui para chamar alguém a uma responsabilidade. O tempo está passando e as oportunidades não batem na mesma porta a vida toda. Estrutura no cesto. Eu estou caminhando para encerrar. Agora chega um tempo muito desafiador para ela, que ela já sabia. Para uma mãe, ela entende que agora ela precisa deixar ir. Eu fico imaginando dentro do coração dela, o Senhor dizendo, olha, ficou sob a tua administração por um tempo. Mas agora é hora de, deixar ir. Põe no cesto e libera nas águas. Imagino ela esperando não haver movimento na rua, pelos lugares a qual ela trilhou até chegar à beira deste rio. Colocar o cesto e liberar. Você que é mãe, pensa, tanto esforço. E agora? Eu fico imaginando ela ali ainda, olhando o cesto. Mas vai chegar um momento que a única coisa que vai ficar é o barulho do curso das águas e a confiança. O Senhor tira de vista. Sai do controle dela e vai para o controle totalmente de Deus. Ele vai, mas Deus, com a sua estratégia, vai fazer Miriam correr por fora. Eu fico imaginando ela voltando para casa, cabisbaixo, entristecida, ao chegar na casa, olhar tudo aquilo que utilizava com o menino, para o menino, e aquela sensação de que, será que eu fiz tudo o que deveria ter feito?
Miriam está correndo, pastor. O cesto está indo e ela está acompanhando. Mas o projeto é de Deus. Deus muda o curso na vida de alguém para estar no lugar certo, na hora certa. Mas quem é essa? A filha de Faraó. Você conhece a história. Ela vai se banhar, mas o texto diz que ela não vai sozinha. À sua volta existem mulheres contratadas. Mulheres que trabalham para ela, para tomar conta de tudo à sua volta, para protegê-la, para que ninguém a observasse no seu momento de intimidade, tomando banho. Mas engraçado que tem gente contratada em volta, para olhar tudo à sua volta e ninguém vê nada. Quem vê é ela. Diretamente eu começo a entender. Gente contratada, gente que faz qualquer coisa por dinheiro, gente que se presta a qualquer papel, nunca vai colocar os olhos naquilo que Deus te confiou. Ela olha e diz, tem um cesto. Não, não tem. Tem. Pega lá e traz para mim. Eu fico imaginando elas. Será que alguém veio aqui e colocou isso? Será que ela viu também? Imagina. Perdemos o emprego. Traz o cesto. Quando o cesto chega, ela olha, ela diz, é um hebreu. Alguns grandes pregadores vão dizer que porque os hebreus tinham lá suas fortes características, rapidamente ela identifica. Eu já prefiro enxergar com outros olhos, dizer que ela identifica, isso aqui é um projeto de alguém. Isso aqui tem dono. Isso aqui pertence a alguém. E ela grita, é um hebreu.